Uma ótima notícia envolvendo o futebol brasileiro. Lucas Paquetá está oficialmente inocentado. E tem também Flamengo recusando proposta de quase 100 milhões de reais pelo zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo veio publicamente, através de uma nota oficial, reclamar da postura do Internacional no mercado de transferência. O Internacional deve ao Flamengo e continua anunciando reforços, ou seja, investindo pesado para reforçar o seu elenco. Eu também vou fazer um elogio, e eu sei que esse elogio aí vai incomodar muita gente. É um assunto que está tomando conta aí das redes sociais entre os torcedores do Flamengo. A gente vai falar já já que elogio é esse. E tem também declarações de Samuel Lino que chamam a atenção e tem deixado muita gente incomodada. A famosa dor de cotovelo, isso e muito mais aqui no canal. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, dar essa moral, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, isso é importante, e também compartilhar esse vídeo com geral, seja torcedor do Flamengo ou não. Ah, mas o meu amigo torce para o rival, manda para ele ver como está a situação do Flamengo, para deixá-lo incomodado. Pois é isso, sai compartilhando, porque em breve a gente vai chegar a 400 mil inscritos. Vamos para as informações, mas antes eu vou começar com aquela minha opinião polêmica, porque tem gente no Flamengo que merece elogio, sim, e eu tô trazendo esse assunto aqui para o canal, porque lá no Twitter e também no Instagram tá rolando esse debate, se José Boto merece ou não elogios. Na minha concepção, merece elogio, sim. Quando ele mereceu crítica, nós não criticamos. Agora que ele merece os elogios, nós vamos elogiar. Antes de mais nada, vamos recordar aqui as contratações do Flamengo em 2025. Juninho e Danilo, na primeira janela. Depois veio Jorginho. Antes da Copa do Mundo de Clubes, ele foi um jogador extremamente importante naquela competição. Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e o Carrascal. Então, são jogadores que chamam a atenção, sobretudo nessa janela do meio do ano, contratações de peso. Inclusive, o Samuel Lino chega aí com status de contratação mais cara da história do Flamengo. Ah, Vene, ele não merece elogios. Por que ele não merece elogios? Ah, ele demorou a contratar. Concordo, ele demorou a contratar. Mas quando contratou, veio um pacotão de reforços custando quase 300 milhões de reais e jogadores aí, entre aspas, de graça. Jorginho chegou de graça, salário e luvas apenas. O Saul, que tem 30 anos apenas, um jogador que faz várias funções, também chegou de graça, só salário e luvas. O Emerson Royal, querendo ou não, 9 milhões de euros, eu não achei caro. Estamos falando de um jogador que atua numa posição, que é a lateral direita, que é uma posição que está em falta no mercado mundial, não é só no futebol brasileiro. Ele, com 26 anos, ainda tem poder de revenda futura se ele render com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, custando 22 milhões de euros, eu não acho um valor alto. O mercado do futebol está inflacionado. O único que a gente pode pôr em pauta aí se é um valor alto ou não é o Carrascal, 12 milhões de euros. A gente pode discutir isso. Eu acho que é um valor alto. Eu acho. Porém, se ele fizer uma boa temporada com o Flamengo, de 12 milhões de euros, o Flamengo consegue vender esse jogador por pelo menos 18 milhões de euros, porque é um jogador jovem ainda, de seleção colombiana. Lembrando, todas as contratações sem viagem, sem aquele carnaval todo de ir a jantar, restaurante, sendo, entre aspas, flagrado na rua em Portugal ou na Europa. A janela de contratação do Flamengo sendo feita bem antes do fim da janela, e no ano passado isso aconteceu. O Michael chegou no fim, o Alcaraz chegou no fim, o Gonzalo Plata chegou no fim da janela. O que isso muda? Muda toda a preparação do Flamengo. O jogador, ele tem um tempo de adaptação. Na boa, gente, por que não elogiar? Ele demorou a contratar, demorou. Ele ia contratar Mickey Johnston, mas se bota o Mickey Johnston nesse pacotão aí agora, ninguém não ia nem ligar para o Mickey Johnston. Sabe qual foi o problema do Mickey Johnston? O momento que ele ia vir para o Flamengo. Sabe por quê? O Gerson estava de saída, criou-se uma expectativa muito grande na contratação do Flamengo, aí vem um atacante irlandês que ninguém conhece. Óbvio que todo mundo ia ser contra. E vou além.
Vendeu também o Wesley por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, sem viajar. Sem viajar. Sem gastar dinheiro no cartão corporativo. Sem aquele carnaval todo, eu repito, aquele festival todo de Eurotrip, dando entrevista no aeroporto, fazendo brincadeirinha em rede social. Então ele merece elogios, sim, gente. Por que não elogiar, gente? Elogiar não é criticar o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, fica o meu elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só a José Boto, a atual gestão, porque agiu, demorou a agir. Repito, demorou quase 50 dias, mas conseguiu contratar um jogador de um clube russo, demorou a contratar 50 dias de negociação, demorou, mas conseguiu. Em janelas recentes aí, o Flamengo tomou volta do Zenit na situação do Wendel, na situação do Claudinho. Então, assim, fica o elogio, sim. Merece elogio, sim. Tá bom? Dito isso, galera, declarações de Samuel Lino à Flamengo TV. Abre aspas. A estrutura do Flamengo é melhor do que a estrutura do Atlético de Madrid? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Ele explicou a decisão dele de vir para o Flamengo nesse momento. É o maior clube do mundo? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Eu já vinha tendo conversas com clubes da Europa. Eu não esperava e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo. Pois é. Tive 1 ano e meio jogando na base do Flamengo e sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, que é gigantesca. Pois é, e ele não ficou no Flamengo na ocasião porque ele não se adaptou, não é porque o Flamengo não quis aproveitá-lo. Fica aí a dica para quem está falando besteira, dizendo que o Flamengo não aproveitou um jogador e hoje está pagando 22 milhões de euros nesse jogador. Na época, foi o jogador que não quis ficar no Flamengo. O Flamengo queria comprá-lo. Última declaração aqui. Também vim porque é um clube que está lutando por títulos. E o meu sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, se você acha que vai conquistar a nação rubro-negra desse jeito, você está no caminho correto. Continue assim, meu amigo. E jogando bola, e eu tenho certeza que o Samuel Lino chega para ser titular. Falei hoje no SBT Esporte Rio o seguinte, ele chega para fazer uma função em uma posição que, embora tenha jogadores, mas o Felipe Luiz entende que precisava de reforços. O Michael não consegue fazer isso, o Cebolinha não vem conseguindo fazer isso, o Bruno Henrique, a gente sabe, com o passar do tempo, ele perdeu a força física que ele tinha, está jogando muito mais centroavante que propriamente de ponta esquerda. O Samuel Lino, além de jogar muita bola, ele também tem o famoso jogo sem a bola, que é extremamente importante, a parte tática, fazer recomposição defensiva, eventualmente ele pode fazer a lateral também. Então, para mim, chega para ser titular absoluto no time do Flamengo na ponta esquerda. Vamos agora para o assunto principal desse vídeo, galera. A nota oficial que o Flamengo emitiu, pesada para cima do Internacional, e eu vou trazer até um contexto dessa nota oficial. O que aconteceu? Eu recentemente trouxe a informação de como estava a dívida do Internacional com o Flamengo. No dia 10 de julho, para ser mais exato. Ou seja, 20 dias atrás eu trouxe a informação de como estava a dívida do Internacional. O Internacional continua devendo, está na CNRD da CBF. O Internacional alega que não tem receita para fazer o pagamento e sugeriu um parcelamento da dívida, que nesse momento é de 1.250.000 euros. Esse é o valor. Dá, sei lá, cerca de 8 milhões de reais. É dinheiro, tá? 8 milhões de reais é dinheiro, você contrata algum jogador por aí, ou pelo menos paga alguma coisa, é dinheiro. Independentemente se é pouco, se é muito, o Flamengo tem o direito de receber. E aí o Internacional sugeriu o parcelamento dessa dívida em 10 vezes, alegando que não tem receita para pagar, enfim, falando que sofreu problema na receita por conta do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, deu alguns argumentos esses que não foram aceitos pelo Flamengo. O Flamengo continua exigindo o pagamento desse valor. Só que até o momento a CNRD não decidiu nada e continua a dívida. Quando foi hoje, quarta-feira à noite, o Internacional foi e anunciou a contratação do meia Alan Rodrigues, jogador de 25 anos. E aí eu peguei o anúncio, mandei para uma pessoa do Flamengo, vem cá, vocês têm novidade? O Internacional divulgou aí nas redes sociais a contratação de mais um jogador. Eles já pagaram a vocês? Essa pessoa respondeu, não pagaram,
e eu vou agir em relação a isso. Beleza, não falei mais nada. Aí, quando de repente sai uma nota oficial do Flamengo nas redes sociais, escrachando o Internacional, e eu vou ler aqui para vocês porque é uma nota curta, não é uma nota grande não, mas é uma nota muito bem escrita, muito bem elaborada. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, no caso o Flamengo, ao mesmo tempo que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodrigues, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1.250.000 euros, como eu trouxe para vocês. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro. O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do fair play financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente. É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram suas obrigações. Vamos lá, galera. Uma nota muito bem feita, tá? Muito bem escrita e... Opa, peraí, informação. Mas vai fechar ou desistiu? Desculpa, galera. Informação, eu tô apurando ao mesmo tempo gravando vídeo. Vamos lá. O que eu vou falar aqui não é porque é Flamengo, não é porque eu sou torcedor do Flamengo. Eu, particularmente, acho um absurdo e uma grande injustiça um clube que deve, seja lá outro clube, seja lá empresário, salário, direito de imagem, independentemente, um clube que deve não pode ficar fazendo contratações de peso para reforçar o seu elenco. O Internacional está fazendo isso, sendo que deve. O Grêmio está fazendo isso, deve ao Cuiabá. O Santos está fazendo isso, deve ao Cuiabá. Gente, o Santos paga um salário absurdo ao Neymar. Faz contratações de peso. Contratou o Rolésia junto ao Benfica, investimento altíssimo, deve ao Cuiabá. O Atlético Mineiro, então, deve ao Cuiabá, deve não só ao Cuiabá, deve jogadores do seu elenco, que a gente pode ver uma confusão recente aí com alguns jogadores indo à justiça. Vocês acham isso justo? O Corinthians deve muita coisa aí. Se você for pegar a lista de credores do Corinthians na CNRD, é uma lista extremamente extensa. Vocês acham justo pagar, sei lá, 3 milhões de reais ao Depay de salário, sendo que deve? Se põe no lugar dos clubes que têm direito a receber esse dinheiro, vendo esses clubes contratarem, feito um leão. É basicamente o seguinte, tem uma pessoa que te deve, tá? Vamos lá, vamos fazer essa analogia aqui. Tem uma pessoa que te deve, seu vizinho, seja lá quem for, seu amigo. Esse cara não te paga, ele tá ostentando nas redes sociais, viajando, comprando carro novo. Vocês não vão ficar revoltados? Não vão? Beleza, outra analogia. Você mora num condomínio. O seu vizinho tá devendo 1 ano de condomínio. Você paga em dia. E aí o seu vizinho continua usufruindo do seu condomínio. Aí o dia que você gostaria de marcar a churrasqueira para fazer a resenha com seus amigos, não pode, porque esse vizinho que deve 1 ano de condomínio tá lá marcando no mesmo dia. Vocês vão achar justo? Eu estou fazendo analogias que estão vindo na minha cabeça nesse momento. Gente, a pessoa que fala tem que ter fair play financeiro para acabar com essa vida mansa do Flamengo, a pessoa que fala isso, com todo respeito, ela é burra. Ela não para pensar no que ela está dizendo. Porque o fair play financeiro vai favorecer clubes como o Flamengo, são clubes organizados, Palmeiras, são clubes organizados, que têm dinheiro, fazem investimento alto, porque podem e não devem a ninguém. O Flamengo não deve um salário há mais de 10 anos, gente. Desde 2013, se não me engano. Sei lá quantos anos, eu falei 10 anos aqui, é muito tempo, 15 anos, sei lá.
Vocês acham justo? É claro que não. E repito, não é porque eu sou torcedor do Flamengo, é questão de justiça. Justiça, como é que um clube que deve a outra instituição faz contratações de peso? Isso não faz o menor sentido. É por isso que a CBF precisa agir. O novo presidente da CBF, que prometeu estabelecer, correr atrás do fair play financeiro no futebol brasileiro, precisa agir para tornar o produto mais justo. É questão de justiça. Eu falei Flamengo, Palmeiras, mas tem Fortaleza, tem o próprio Atlético Paranaense, tá? Que é um clube organizado, todo mundo sabe disso. Então, gente, eu dei a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. Lucas Paquetá, oficialmente inocentado, ainda bem que a justiça foi feita, teve uma investigação. Que bom que teve a investigação também, porque se teve investigação é sinal que eles encontraram indícios, e que bom que o jogador foi inocentado. Porém, galera, eu fico muito feliz com ter dado tudo certo com o jogador. Acho que é um reforço também para a seleção brasileira, porque esse jogador vai voltar a ser convocado, é um jogador extremamente importante. Fico feliz pela pessoa, Lucas Paquetá, fico pensando como ele não sofreu. Cara, você trabalhar, viver com um problema desse, a angústia, o lado mental, as noites sem dormir, fora o prejuízo que ele teve. Porque, gente, sejamos francos, esse jogador estava praticamente vendido ao Manchester City. 2 anos atrás ele ia trabalhar com Pep Guardiola, ele ia ter essa oportunidade. E por conta dessa investigação, o Manchester City desistiu. Por conta dessa investigação, esse jogador provavelmente teve danos e deixou de ser convocado para a seleção brasileira em alguns momentos. Provavelmente o rendimento dele caiu bastante também com a camisa do West Ham. Eu lamento esse ponto. Não é só comemorar. Eu acho que o jogador ele também tem que buscar, entre aspas, os seus direitos. E aí não sei como é que a justiça do atleta, os advogados do atleta vão pensar em relação a isso. Mas ainda bem que ele se libertou desse problema, porque, repito, você conviver com um problema desse é algo absurdo. Imagina, cara, quantas noites sem dormir que esse cara não teve. Deve ter sido terrível você conviver com esse problema durante 2 anos. Mas vamos falar agora daqui para frente. Muito torcedor do Flamengo está sonhando com o retorno de Lucas Paquetá por conta disso. Eu vou falar o que eu falei antes mesmo dessa inocência ter sido oficial. Não faz o menor sentido, com a inocência do Lucas Paquetá, o West Ham simplesmente liberar o jogador por 30, 35 milhões de euros. Pelo contrário, esse jogador é extremamente valorizado no mercado. Eu tenho certeza que vai ter clube querendo contratar o Lucas Paquetá pagando muito mais que esse valor. E, inclusive, isso é uma apuração, que na verdade foi publicado primeiro pela mídia inglesa e eu confirmei. O West Ham, galera, pretende vender Lucas Paquetá, se for vender Lucas Paquetá, por pelo menos 50 milhões de libras. Na ocasião, o Orlando City ia pagar 60 milhões de libras. Gente, 60 milhões de libras hoje dá em torno de, sei lá, 450 milhões de reais. Na boa, por que o West Ham iria liberar para o Flamengo por 30 milhões de euros, 35 milhões de euros? Não faz o menor sentido o torcedor rubro-negro pensar assim. E eu lamento para aqueles que estavam torcendo para ele ser punido, condenado, para ter uma chance maior de jogar no Flamengo. Isso não faz o menor sentido também no lado humano. Vamos ter um pouco de empatia. Lucas Paquetá, seja feliz, independentemente seja no West Ham, no Manchester City, se o Manchester City quiser contratá-lo novamente, ou no Flamengo. Eu quero que você seja feliz. Desfrute do seu momento, da sua felicidade. Dê um abraço na família, porque com certeza a família sofreu bastante também. Vamos falar agora da recusa da proposta ao Flamengo por Léo Ortiz. O clube que fez essa proposta foi o RB Leipzig, da Alemanha, que inclusive é do mesmo grupo do Red Bull Bragantino que o Léo Ortiz defendia antes de chegar ao Flamengo. E a informação publicada primeiramente pelo GE, que nós confirmamos que de fato teve a proposta há alguns dias, não foi essa semana, mas foi há alguns dias, segundo essa pessoa do Flamengo, a proposta foi de 12 milhões de euros, podendo chegar a 15 através de metas, ou seja, 12 mais 3 milhões em metas. É um valor fixo e mais outra parte em bonificação. O Flamengo recusou
logo no primeiro momento, nem abriu conversas, nem abriu negociação, porque entende que Léo Ortiz é um jogador primordial ao técnico Felipe Luiz, e de fato, está certo, né? Não é nem por conta da qualidade do Léo Ortiz, mas também da quantidade de zagueiros que tem hoje no elenco. O Flamengo hoje tem no elenco, vamos lá, Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, João Vitor e Cleiton. São 5 zagueiros. Cleiton vai sair no fim do ano. João Vitor é uma jovem promessa, tem uma qualidade absurda. É uma qualidade absurda, mas é muito cedo para você deixar esse jogador como titular absoluto ou um reserva imediato. Danilo, a gente sabe que vive tendo problemas físicos e não é culpa do Flamengo. É um jogador com idade avançada que está enfrentando um calendário que ele nunca enfrentou anteriormente. Nem nos tempos de futebol brasileiro com a camisa do Santos, o calendário exigia tanto dos atletas como exige atualmente. E aí tem Léo Ortiz e Léo Pereira, que hoje é a dupla titular, sem sombra de dúvida. Gosto muito do Danilo, mas Léo Ortiz e Léo Pereira não tem que deixar a zaga titular. Aí você vai vender o Léo Ortiz, sendo que o Flamengo tem necessidade zero de receita com venda de jogador. Não faz o menor sentido vender. Fez certo a diretoria em recusar, e está certo, independentemente do valor que chegue. E eu penso mesmo sobre o Léo Pereira, tá? Se chegar uma proposta para ele desse valor, eu acho que o Flamengo também tem que recusar, porque hoje é a dupla titular absoluta. Então, parabéns ao Flamengo pela decisão de recusar essa proposta. O assunto principal desse vídeo, Lucas Beltrán. Muito tem sido dito aí nos últimos dias, e só para dar os devidos créditos, quem trouxe primeiro essa informação há cerca de uma semana foi a Raíssa Simplício aqui no Brasil, junto com... Esqueci o nome do jornalista lá de fora, eles apuraram juntos, mas fica aqui os créditos, tá? Então, desde então, toda hora alguém está falando do Lucas Beltrán, mas fica aí o crédito a eles, um jogador atacante argentino de 24 anos, atualmente na Fiorentina da Itália. Ele começou na base do River Plate, passou pelo Colo da Argentina também, aí voltou para o River Plate e desde 2023 está na Fiorentina. O que eu sei sobre esse jogador, tá? Entre o Flamengo. E quando eu falo o que eu sei, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, que essa é a verdade. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Nem sempre eu vou acertar, obviamente, mas eu não posso ficar simplesmente copiando notícia dos outros. O que os outros falam, eu vou ficar aqui replicando. Não, eu vou correr atrás da informação e vou trazer aquilo que eu tenho de informação. Sim, o Flamengo consultou a situação desse jogador há alguns dias, porque você já sabe que o Flamengo está atrás de um centroavante, tentou o Tati Castellanos, jogador que está na Lazio, também sondou a situação desse Lucas Beltrán. Mas, até onde me falaram, não passou disso. Entendo que tem gente aí na imprensa, inclusive aqui na imprensa brasileira, dizendo que o Flamengo tenta convencer esse jogador. Até onde eu sei, não tem nem negociação e o jogador nem quer jogar no futebol sul-americano e vai ficar na Europa. Essa é a decisão tomada. Se vai ficar na Fiorentina ou não, ele não sabe, mas ele quer jogar na Europa, ele quer continuar na Europa porque ele entende que é melhor para ele, para a vida dele nesse momento. Então, o que eu sei através de Flamengo, conversando com pessoas ligadas ao jogador, é exatamente isso. Não tem negociação. Para tirar o jogador hoje seria um alto custo também, não seria barato, bota aí pelo menos 15 milhões de euros e o jogador quer permanecer na Europa. Então, para aqueles que estavam animados com a possível chegada de Lucas Beltrán, pelo que eu tenho de informação, ele não vem para o Flamengo nesse momento. E, assim, se for para investir alto no atacante, eu ainda prefiro o Tati Castellanos, que está na Lazio. Não sei qual é a opinião de vocês, mas podem opinar à vontade, podem comentar à vontade. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E o Carrascal? Documento chega com atraso e estreia no Flamengo fica para a última rodada do turno. Colombiano, que será anunciado em breve, não poderá ir para os jogos contra Ceará e Atlético Mineiro, primeiro reforço fechado nesta janela. Carrascal foi o último a chegar ao Flamengo devido ao atraso na liberação do Dínamo de Moscou, que contratou para substituí-lo Rubens, do Atlético Mineiro. O meia colombiano já está no Rio de Janeiro desde quarta-feira, mas ainda não foi anunciado devido ao atraso no envio da documentação dos russos. A pedido do Dínamo, o Flamengo participará do pagamento ao Atlético MG pela compra de Rubens. Boa parte do valor referente à compra de Carrascal será repassado ao clube mineiro. O rubro-negro finalizou a negociação em 12 milhões de euros, 77 milhões de reais. Porém, enquanto os demais reforços já até estrearam pelo rubro-negro, o atraso não permitiu a regularização do jogador até o término do expediente da CBF nesta semana. Assim,
Carrascal não pode ser relacionado para os próximos 2 jogos, contra Ceará e Atlético Mineiro. Flamengo viaja na tarde deste sábado para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará domingo pelo Campeonato Brasileiro. O prazo para inscrição a tempo dessa partida era até esta sexta-feira. Depois, o rubro-negro vai para Belo Horizonte na próxima terça, onde no dia seguinte encara o Atlético Mineiro pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O prazo para esta fase acabou na quarta-feira. Como o Meia já vinha treinando e jogando na Rússia, a tendência é que fique à disposição de Felipe Luiz assim que for regularizado. Ele já foi aprovado nos exames médicos, mas ainda não pode treinar no clube até ser oficializado. Em recente enquete na página do Flamengo no GE, torcedores responderam a seguinte pergunta: Carrascal chega para ser titular? Dos 8.543 votos, 54,8%, 4.685, rubro-negros disseram que sim, enquanto 45,2%, 3.858, discordaram. Na última temporada pelo Dínamo, o Meia marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.